você sabe me dizer o que é predestinação e retrocessão? É com este tema que o professor Carlos Barbosa continua o estudo de desapropriação. Se atente aos detalhes, eles fazem a diferença na hora do exame. Boa aula! Olá, pessoal! Tudo bem? Beleza? Força! Vamos lá, vamos dar continuidade à matéria aí relacionada à desapropriação. Já estamos chegando na fase final dessa matéria muito importante, por isso a gente tem que prestar muita atenção nos detalhes. São detalhes que fazem a diferença na prova da OAB. Você sabe disso, não é isso? Bom, a gente falou da desapropriação, a gente viu que o bem expropriado ele fica vinculado à prestação de um serviço, à realização de uma obra, que seja. A finalidade do bem expropriado é alcançar o interesse público. Sempre, essa é a finalidade da administração, sempre alcançar o interesse público. Mas imagine a determinada situação. Olha só, vamos prestar atenção nesse exemplo aqui. A administração pública desapropriou um bem, desapropriou um imóvel, né? Vamos pegar aí, desapropriou um imóvel, para naquele imóvel instalar uma escola pública. Então, desapropriou o bem para naquele local construir ou mesmo aproveitar o local para a colocação de uma escola pública. Depois que a administração pública desapropria esse bem, a administração utiliza esse bem para uma outra finalidade. Por exemplo, utiliza esse bem para a colocação de um hospital naquele local. O que aconteceu, gente? A finalidade foi alcançada? Sim. Da mesma forma, houve o alcance do interesse público. Ela sempre busca o interesse público, colocando um hospital ou uma escola, ela alcançou o interesse público. No entanto, a finalidade específica daquele bem que foi declarado no processo expropriatório não foi respeitada. A finalidade específica não foi respeitada pela administração pública. Estamos diante do que a gente chama de predestinação. Olha só, predestinação, professor? Sim, predestinação. A predestinação ocorre quando a administração pública declara como fundamento, como motivo para a desapropriação de um bem, uma finalidade que, posteriormente, não é respeitada pelo poder público. Fala que está desapropriando para colocar uma escola, mas, na verdade, acaba colocando um hospital público. Bom, vocês podem perceber que a predestinação é um instituto que, de uma certa forma, verifica ou registra uma irregularidade no ato administrativo e no procedimento desapropriatório. Bom, assim, o que a gente tem que entender é que a predestinação pode se materializar de duas formas. A predestinação ela pode ser uma predestinação lícita, ou pode ser uma predestinação ilícita. A predestinação ela pode ser uma predestinação lícita ou uma predestinação ilícita. Quando a gente fala em predestinação lícita, ocorre quando a administração pública apresenta um motivo para a desapropriação, mas, na verdade, realiza um outro ato com aquele bem desapropriado, mas sem fugir do interesse público. Sem fugir do interesse público. É o caso aí que a gente acabou de apresentar, o exemplo da escola. Desapropriou um bem para instalar uma escola, mas colocou um hospital. Isso, gente, configura uma desapropriação, ou melhor, uma predestinação lícita. Não violou o quê? O interesse público. Quando a administração pública não viola o interesse público, a gente fala que a predestinação é uma predestinação lícita. O problema ocorre quando a administração pública apresenta um motivo para a desapropriação e, posteriormente, a administração utiliza daquele bem
para fins particulares. Como assim? A administração pública ela fala, olha, estamos desapropriando esse imóvel para a colocação de uma escola pública. Depois que o bem é desapropriado, a administração pública, então, utiliza daquele bem, ou o prefeito ou o administrador que seja, utiliza aquele bem para fins particulares, como, por exemplo, colocar a família dele ali dentro. Desapropriou e colocou a família do prefeito, professor. Pessoal, a predestinação ilícita ocorre quando a administração pública desapropria um determinado bem e utiliza aquele bem desapropriado diferente dos motivos apresentados e, pior, violando o interesse público. Na predestinação ilícita, o I está caindo aqui, olha só que interessante, o I estava caindo, gente. Na predestinação ilícita, o administrador ele desapropria e utiliza o bem de forma a violar o interesse público. Utiliza o bem desapropriado para fins particulares, como, por exemplo, utilizando ele próprio o bem, instalando a família ali, por um determinado tempo, que seja. Outro exemplo, desapropria um determinado bem, falando que ali vai construir um hospital público e pega aquele bem e empresta para uma empresa utilizar por prazo indeterminado. Então, utiliza lá, fala, olha, pode utilizar porque a gente não construiu ainda o hospital. Desapropriou, não construiu e emprestou para uma empresa privada. Isso, pessoal, é a predestinação ilícita. Qual é o problema? O problema é que a predestinação ilícita, ela configura, ela materializa um desvio de finalidade. O desvio de finalidade ocorre quando o administrador, ele utiliza da máquina pública para fins privados. Assim, pessoal, a predestinação ilícita configura desvio de finalidade. Por quê? Porque a finalidade administrativa não foi respeitada. Desvio de finalidade. Aqui, pessoal, o administrador ele poderá ser punido de todas as formas, de forma administrativa, ele pode ser punido de todas as formas previstas no ordenamento jurídico. Por quê? Desvio de finalidade. Um outro ponto que a gente tem que analisar é a questão relacionada à retrocessão. Retrocessão. O que vem a ser isso daí? Imagina só, a administração pública, ela desapropria um determinado bem e simplesmente depois de desapropriar, finalizar o processo expropriatório, a administração pública desiste do bem desapropriado. Pô, professor, isso acontece? Acontece. A administração ela desapropria um determinado bem, falando, ali eu vou construir uma escola. E depois ela desiste da ideia da construção de escola, desiste do bem desapropriado. E aí? Pessoal, a retrocessão é um instituto em que a administração pública ela desapropria um bem e desiste do bem desapropriado. Não vai fazer mais nada com aquele bem como foi apresentado para justificar o processo de desapropriação. Além da retrocessão em virtude do abandono do bem que foi desapropriado, a retrocessão também é um instituto que tem origem justamente na predestinação ilícita. A predestinação ilícita, a administração pública desapropriou o bem para fazer algo de acordo com o interesse público e, posteriormente, o que ela fez? Ela emprestou para um amigo, emprestou para uma empresa, desviou a finalidade daquele bem. Então, tanto nessa questão da predestinação ilícita, como na situação em que a administração pública abandona o bem depois que desapropriou, estamos diante da chamada retrocessão. O que isso significa na retrocessão? Aquele que foi desapropriado, ele poderá pagar pelo bem
e reaver o bem expropriado. Ah, é, professor? É. Tanto na predestinação ilícita quanto no abandono do bem expropriado pela administração pública, aquele que perdeu o bem para a administração pública pode pagar o valor do bem e ficar com aquele bem, né, de volta, ter aquele bem de volta no seu patrimônio. Mas atenção, a retrocessão somente será autorizada nessas duas situações, quando houver a desapropriação e o abandono, e quando estivermos diante da predestinação ilícita. A administração pública utilizou o bem para fins particulares. Aí o proprietário fala, pô, peraí, eles me desapropriaram, tiraram o meu imóvel para emprestar para aquela empresa? Cadê o interesse público? Ele pega, então, faz o pedido de retrocessão, paga o valor do bem, recebe o bem novamente no seu patrimônio. Interessantíssimo isso daí, né? Uma questão até mesmo de justiça. Bom, falamos da predestinação, né? Temos a predestinação lícita, temos a predestinação ilícita, falamos da retrocessão, que é esse direito que o particular tem de reaver o bem desapropriado, nessas duas circunstâncias, pagando o valor do bem. São dois institutos bem próximos, tá? São dois institutos interligados com um instituto maior, que é o Instituto da Desapropriação. Não é isso? Bom, vamos ver, pessoal, como que essa matéria vem sendo cobrada nas provas e exames da OAB. Olha só, vamos analisar se essa assertiva é uma assertiva verdadeira ou se a assertiva que a gente apresentar aqui é uma assertiva falsa. Olha só, vamos lá. Pergunta. A retrocessão poderá ocorrer diante da predestinação lícita. De novo, a retrocessão poderá ocorrer diante da predestinação lícita. A resposta é falsa, porque a retrocessão ela só poderá ocorrer diante da predestinação ilícita. A predestinação lícita não autoriza a retrocessão. Por quê? Porque não violou o interesse público. Somente haverá a retrocessão quando a finalidade, ou seja, o interesse público, for violado pela não utilização do bem desapropriado. Bom, pessoal, essa ideia de predestinação, de retrocessão, é muito comum de ser cobrada na prova da OAB. Eu peço que vocês prestem muita atenção nesses dois pontos e façam uma análise, principalmente na questão relacionada à desapropriação como caráter constitucional, aquela regra geral de desapropriação, tudo bem? Não confundam desapropriação, predestinação e retrocessão. Sei que são vários nomes, são várias nomenclaturas, mas são bem lógicas, né? São institutos lógicos dentro desse sistema organizado aí, sistema constitucional organizado e o ordenamento jurídico num todo. Bom, é isso daí. Torço por você, espero que você esteja estudando bastante, porque a sua prova está chegando. Eu tenho certeza que você vai passar. Pode contar comigo. Em caso de dúvida, acesse www.professorcarlosbarbosa.com.br, faça a pergunta lá que a gente responde. Caso contrário, você pode entrar também aí no site do Instituto IOB e entrar lá no setor específico para isso e fazer a pergunta para a nossa equipe, que ela também vai te responder. Grande abraço, galera! Tchau! Compreendeu cada detalhe? Tire suas dúvidas com os nossos orientadores e mantenha-se firme nos estudos. O seu sonho está cada vez mais próximo. Até mais!